Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast em alusão ao mês da primeira infância, promovido pela Escola Internacional Cidade Viva. Eu sou Letícia Ruiz, supervisora pedagógica da escola, e estou aqui recebendo minhas queridas colegas de trabalho, a coordenadora da Educação Infantil, Isabela, ela vai se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, e a professora de Educação Física, de Balé, Bela também está aqui conosco e será um tempo muito especial com as duas Belas. Um tempo muito especial para nós falarmos sobre a importância dos estímulos para a primeira infância e como eles impactam o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, motor e da linguagem das nossas crianças. Só para vocês terem uma ideia, nós falamos, no primeiro podcast que fizemos. Você pode ir no nosso canal e procurar esse primeiro podcast que falamos, eu, a diretora Érica Mello, a vice-diretora Luciana Siqueira, nós conversamos sobre a importância da primeira infância e aqui nós vamos retomar, nós falamos de uma maneira bem panorâmica e aqui nós vamos retomar com esse assunto em especial, falando bastante sobre esse desenvolvimento motor, que é a primeira habilidade, uma das primeiras habilidades desenvolvidas pelas crianças. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho quem vocês são, o que vocês têm feito, como esse assunto primeira infância pulsa no coração de vocês. E depois nós vamos entrar, então, nos temas, vamos conversar um pouquinho sobre esse desenvolvimento dos estímulos, a importância desses estímulos no desenvolvimento da primeira infância, tá bom? Qual das duas quiser começar? Eu sou Isabela Maciel, Sou coordenadora pedagógica da Escola Internacional Cidade Viva. Estou na educação há quase 20 anos. E assim, quando falamos da primeira infância, a criança em si, é uma preciosidade que nós temos em nosso dia a dia. E participar desse momento é maravilhoso. Hoje eu coordeno educação infantil, que é justamente da primeira infância. Então, a gente tem um amor, um carinho, um olhar voltado para esse desenvolvimento. E aqui, na nossa mesa, nós temos uma pessoa profissional na área que vai trazer um pouquinho dessa questão do motor, com propriedade, e a gente vai trazer um pouquinho do cognitivo também, o que eles estão entrelaçados entre eles. Olá, sou Isabela, sou professora de Educação Física já na Escola Internacional Cidade Viva desde 2014. Trabalho com educação há quase 15 anos. Sou apaixonada pelos meus pitoquinhos. Eu amo a primeira infância, acompanhar todo o desenvolvimento deles, E a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente falando sobre esse desenvolvimento motor, como ele é trabalhado na nossa escola também, E a grande importância disso tudo na primeira infância. Sim. Muito bom. Eu gostaria de ler uma frase para que nós pensássemos sobre ela. Eu vou ler essa frase depois, fazer um questionamento e aí nós podemos conversar um pouquinho sobre essa questão dos estímulos na primeira infância. Essa frase é deste livro, O Cérebro na Infância, um guia para pais e educadores empenhados em formar crianças felizes e realizadas. É um livro bem interessante. Nós podemos reter muitas coisas boas, muitos bons ensinamentos. É um livro assim grossinho, uma pesquisa dessa doutora Mariana. Então, é um livro assim sobre o qual nós podemos nos debruçar e pensar sobre esse cérebro da criança, o desenvolvimento do cérebro da criança. E eu separei aqui uma citação dela na página 11 que diz assim: assim como os músculos do corpo, o cérebro da criança pode ser estimulado e enriquecido desde antes do seu nascimento, sendo modificado, melhorado e aperfeiçoado continuamente. Ela vai explorar muito essa questão do bebê, da gestação, do como a gestação é importante para já esse desenvolvimento, na primeira infância, o desenvolvimento do cérebro. Vai defender a questão da neuroplasticidade, apresentar a neuroplasticidade como o cérebro, mesmo que um cérebro já adulto, ele pode ter uma plasticidade, ele pode aprender, porque outrora se imaginava que não, que as pessoas
não tinham mais, né, a possibilidade de aprender algumas coisas, mas nós vimos que agora, né, com os estudos mais recentes da neurociência, que sim, isso é possível, você pode ensinar muitas coisas e pessoas em idades já bem avançadas podem aprender. Agora, é claro que existe a janela da oportunidade. O momento apropriado para se aprender alguma coisa. E esse momento é a primeira infância. Então, assim, qual a importância desses estímulos nesse desenvolvimento integral da criança? Nós falamos muito em nossa escola, pensando em educação cristã, em educação clássica. As crianças foram feitas à imagem e semelhança de Deus, elas foram criadas pelo Senhor com um potencial gigantesco que pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido, e a fase da primeira infância é ideal para isso. Então, assim, qual é essa importância? Por que que nós não podemos deixar passar esse tempo oportuno, esse tempo apropriado, desse desabrochar de tantas habilidades, né? É tão bom vê-los desenvolvendo, crescendo. Eu disse no primeiro encontro que tivemos, eu tenho 2 filhos e os dois na primeira infância. Então, eu tenho uma filha de 4 anos, Suzana, que a escola inteira conhece. Nossa aluna. E eu tenho o Tiaguinho, que está com 1 ano e 11 meses. E, em nome de Jesus, estará na escola próximo ano. Em breve, né? Estará também na escola. E eu tenho vivenciado essa primeira infância e é, assim, maravilhoso ver o quanto eles aprendem. E vocês, enquanto profissionais, né, nessa fase, já há tantos anos na escola, tantos anos de educação também, por que é importante para o desenvolvimento integral das crianças esses estímulos, trabalhar essas questões dos estímulos, das habilidades primeiras, né, da criança? Então, as habilidades motoras fundamentais, que a gente aplica lá na escola, que é o método da abordagem desenvolvimentista do Gallagher e do Osmo, temos as habilidades trabalhadas como o caminhar, correr, saltar, pular, e todas essas habilidades básicas que vão construir esse aparato motor da criança, que pouco a pouco vai se tornando cada vez mais complexo, né? E já vimos também em várias pesquisas que esse desenvolvimento motor também vai estar implicando diretamente na parte cognitiva da criança, assim como também a afetiva. Exatamente. E a gente percebe, né, a gente pode falar até um pouquinho que esse desenvolvimento deles, como tá tudo tão novinho, eles vão, essa plasticidade, né, deles estar desenvolvendo, vai crescendo, e tudo que eles vão aprendendo, eles vão construindo aquilo dali, e aquele conhecimento vai ser contínuo, é duradouro, não é passageiro. Então, a gente traz um pouquinho muito da fase da gramática, né? A repetição ali, todo dia a gente está sempre falando a mesma coisa, todo mundo quer ouvir aquela palavrinha mamãe, papai, e fica todo mundo ali, mamã, né? Então, assim, o sonzinho, tudo que a gente vai apresentando para eles, eles vão adquirindo aquele conhecimento e que vai ficar armazenado naquele cérebrozinho que está sendo construído, né? E tudo isso que eles passam, quando a gente fala o integral, né? A gente não pode pensar somente na fala da criança ou somente ela precisa aprender a engatinhar. A gente precisa pensar nela de forma integral, porque quando ela foi, né, criada, Deus criou o corpo de forma integral, pensou em cada detalhe. Ele não construiu uma coisa para depois a outra se formar. Está em desenvolvimento, mas tudo Deus já construiu ali. E quando a gente traz um pouquinho, né, essa área do motor, o brincar, porque a primeira coisa que a gente faz, criança, o que criança faz? Criança brinca. Porque ela aprende através da brincadeira. Então, esse é o primeiro passo da nossa escola, quando a gente vai ensinar algo para eles. A gente precisa conectar a criança àquele conteúdo. E quando a gente faz isso é através das vivências, das brincadeiras, o apresentar algo novo, mas que faça sentido para o seu dia a dia ali. Sim. E quando faz sentido para ela aquilo dali, que ela já aprendeu em algum momento na sua casa, com papai e mamãe, que fazem parte também desse momento de desenvolvimento da criança, né? E chega ali, ele, opa, vou conectar isso aqui. Que som é esse? Esse má eu já ouvi, esse pá eu já ouvi. E vamos desenvolver aqui, eita, caminhar, eu já consigo caminhar, um pezinho vai, depois vai o outro. E o brincar tá nisso. Então, a gente trazer a brincadeira
para desenvolver tanto a parte motora e a parte cognitiva, né, da criança. É essencial. Muito bom, muito bom. Eu queria ler uma outra citação da doutora Mariana, que ela diz assim, olha, o cérebro de um recém-nascido tem aproximadamente 25% do tamanho de um adulto. Já nos primeiros 3 anos de vida, o órgão passa por um rápido crescimento e desenvolvimento, sendo que o seu tamanho aumenta 3 vezes no período. A formação de sinapses, os locais de comunicação entre os neurônios, células nervosas, é tão abundante que por volta de 3 anos a densidade sináptica é mais alta do que em qualquer momento da vida. Se fala muito sobre esses primeiros 1000 dias da vida da criança, né? Dessa primeira infância mesmo, esses primeiros 1000 dias, esse período da gestação, que já é extremamente importante para a criança desenvolver uma série de habilidades. Para a criança, ela já ouve, ela já reconhece as vozes, ela já mexe ali, ela vai respondendo já aqueles estímulos. E já são estímulos, inclusive, motores, né? Exato! Já vai dando aquele chutinho. Então, assim, a gente já percebe que o movimento é inerente ao ser vivo, né? Ao ser humano. Exatamente. Deus nos fez para nos movimentarmos, né? Somos vivos, né? Exato. É muito legal quando você olha, por exemplo, um ultrassom de um bebê e aí ali a criança tá brincando, tá chutando. Eu me lembro de um que eu vi certa vez, acho que viralizou, de um bebezinho que ele chutava uma parte da barriga, e aí ele ia lá pra cima, e voltava, e chutava de novo, ia lá pra cima, voltava, se mexendo no ventre. Então, Deus nos fez com essa capacidade. É um ledo engano das pessoas acharem que as crianças não aprendem, que as crianças... Subestimar a inteligência das crianças. Então, é algo que ainda é feito por muitas pessoas, ainda até naquilo que você oferece para a criança, a gente já quer estar tudo pronto. Isso. Chega com tudo pronto. Não dá uma oportunidade para a criança ser criativa naquilo dali, né? E chegar com pronto é mais fácil, é mais cômodo pra gente, não vai trazer aquele trabalho, aquela sujeira, às vezes, né, na hora da criatividade. E aquilo dali acaba não desenvolvendo a criança por completo, de forma integral. E nos torna impacientes, né? Porque Isso. A gente não quer esperar pelo tempo da criança. Exato, exatamente. Isso é muito interessante. Nessa questão do desenvolvimento, por exemplo, da linguagem, nós pensamos no desenvolvimento da linguagem, muitas vezes a forma como nós falamos com as crianças, a forma como nós falamos com os bebês, por exemplo, é uma forma muito, muito rebaixada. Não é uma linguagem enriquecida. Eu sempre gostei, né, muito de ler sobre isso, estudar sobre isso. E quando os meus filhos, né, quando o Senhor me deu eles de presente, de fato, foi uma escolha que nós fizemos, de começar a falar com eles com uma linguagem elevada. Então, eu usava palavras mais rebuscadas, eu falava com eles já desde muito bebezinho, já na hora de trocar, explicando o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo. Então, nessa comunicação, nessa interação, nessa conversa, e eu pude ver no desenvolvimento deles... Até aquelas mães ansiosas, assim, né? Que não existe. Esse tipo de mãe não existe, principalmente na nossa escola, de jeito nenhum, a gente não conhece ninguém. Mas aquelas mães, assim, que chega para a professora e diz, você não acha que está demorando muito, não? Né? Eu com um ano e meio. Mas ele não fala quase nada. Será que não está com algum problema? Será que... Suzana, né? Ah, não, mas ela está demorando muito para falar. Não acha que... E aí depois você vê. São os estímulos também, né? Dentro daquela fase, dentro daquele tempo apropriado, porque existe um tempo apropriado para ela aprender. Mas assim, dentro daquele período, claro, se passar daquele período, aí de fato é uma questão que pode nos preocupar. Que aí são nós os marcos de desenvolvimento que a gente tem como linear para saber se a criança está evoluindo ou não, né? Está Exato. Do esperado. Mas não é nada que, assim, porque a gente é muito ansioso, a gente quer tudo antes do tempo. A gente acha que de 1 ano a 2 anos, a gente quer que aconteça com 1 ano. Isso. Meu rapaz, calma, de 1 a 2 anos, ainda tem mais 1 ano pela frente. Exatamente. Para esse desenvolvimento, né? E já que eu falei nessa questão da linguagem, né, eu sei que é uma das primeiras coisas que os nossos filhos, que os nossos alunos vão
começar a ouvir, né? Nós vamos conversando, já sabe que tá grávida, já começa a conversar com a barriga, já começa ali a ler alguma coisa. Eu lembro que eu comecei a ler o livro de Salmos para Suzana, e depois eu repeti com o Tiago e fiquei lendo para eles desde muito cedo, cantando para eles. Então, eu sempre coloquei Suzana para dormir, e aí aquele momentinho meu e dela, e aí colocava, quando eu estava grávida, eu deitava na caminha com ela para colocar ela dormir e começava a cantar, e Tiago começava a se mexer na barriga. Então, já esse momento especial, né, entre mãe e filhos, né? Ela ouvindo ali externamente e ele internamente ouvindo aquelas canções. Então, nesse desenvolvimento da linguagem, a gente sabe que às vezes nós vemos, né, os pais, né, Isa, principalmente você, assim, enquanto coordenadora da educação infantil, nós vemos os pais, assim, preocupados. Meu Deus, mas olha essa linguagem elevada. Por exemplo, nosso material, o material que nós utilizamos na nossa escola, a coleção Paideia, não é uma linguagem infantilizada, não é uma linguagem boba, empobrecida, pelo contrário. É uma linguagem rica, de um vocabulário vastíssimo, de palavras difíceis que são apresentadas para as crianças. Então, como nós já temos percebido esse desenvolvimento da linguagem das nossas crianças nessa primeira infância? Quais são as experiências assim que a gente poderia falar? Como as professoras têm trabalhado isso? O que a gente tem feito para esse desenvolvimento da linguagem? Eu acho que é uma questão até bem interessante, porque tanto outros professores quanto os pais em casa podem nos ajudar nesse processo e nós ajudá-los também, né? Porque, no fim das contas, é uma aliança, né? Uma parceria entre nós para o desenvolvimento das crianças. Então, vamos focar na linguagem agora. Eu acho que a gente pode falar assim, tudo que é novo nos assusta, né? E não é diferente para as nossas crianças e até mesmo para as famílias que não têm esse hábito ou às vezes têm esse anseio, assim, eu quero que aconteça logo, né? Como é que eu vou falar uma palavra dessa para ele não vai fazer sentido? Então, assim, como eles estão aprendendo, o que a gente precisa fazer é estar o tempo todo repetindo aquilo ali para ele e trazendo para ele as aplicações no dia a dia, né? Ninguém sabe qual é a cor vermelha, qual é a cor verde. Ninguém nasce sabendo. Ela nasce o quê? Ela ouve a palavra e associa. Então, quando a gente vai trazer uma palavra nova, né? Que muitas das vezes, nossa, uma criança do infantil 2, do infantil 3 vai ouvir uma palavra dessa e vai conseguir aplicar na vida, vai saber o que é. A gente precisa trazer a associação para que ela venha aplicar aquilo dali e entender. Eita, a tia, quando falou isso, essa palavra, ela levantou esse objeto. Então, o nome desse objeto é esse? Eita, então agora faz sentido. Aí a criança aprendeu? Não, ela está aprendendo. Então, a gente vai lá e repete. Pede para falar, vamos falar todo mundo e vamos sempre repetindo, trazendo a aplicação daquela palavra em outros momentos de vivência na sala de aula, em casa, levando para os pais o vocabulário que foi trabalhado em casa, né? Todos eles recebem um roteiro e o material. Então, ali tem todas as palavrinhas trabalhadas e a gente vai repetindo. Mas eu já fiz isso ontem, eu preciso fazer hoje? Sim, a gente não comeu ontem, a gente precisa comer hoje. Né? Então, assim, o nosso cérebro ele está em desenvolvimento. E na primeira infância a gente chama da esponjinha, que eles estão ali, ó, sedentos da informação. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente oferece para eles. Hoje em dia é muito tela. Tudo é tela e o brincar, que faz parte de todo o desenvolvimento da criança, está ficando de lado. Então, a gente precisa parar um pouquinho, desacelerar e focar naquilo que é importante para o desenvolvimento da criança. Porque depois que crescer, a criança já vai crescer com aquilo dali que ela aprendeu. Vai ter a oportunidade de aprender lá para frente? Vai. Mas vai apresentar alguma dificuldade ou desinteresse, o gosto pela leitura, que nós vamos falar também, né? A leitura em voz alta, a importância, aonde vai trazer os vocabulários. Não substituam as palavras por palavras simples. Traga para ele sempre novo e que seja bom. Eu tenho até um né? testemunho que você estava falando, eu estava me lembrando das minhas aulas de balé. E também na Eu educação ia falar das aulas de física. balé, que eu sou apaixonada pelas aulas de balé. E também na educação física eu trabalho muitas vezes no circuito, coloco o rolamento corporal. E eu uso essa nomenclatura. Quando eu fui ensinar a primeira vez, eu falei, a cambalhota,
Mas então, hoje em dia, eu só falo rolamento corporal, ela já Eles já sabem o que é o rolamento. Exatamente. É uma gracinha. É. Eles vão adquirindo, né, o conhecimento ali. Como você falou, né, nessa questão de que aprende, e esse aprendizado, ele fica guardado. Sim. Dependendo de como aquilo foi desenvolvido, porque também, assim, o cérebro também trabalha com a poda. Então, ele vai descartando aquilo que não é utilizado com frequência. Então, de fato, se aquilo não for desenvolvido, se você, por exemplo, não oferecer uma linguagem elevada, e é só uma linguagem empobrecida que a criança tem contato, se ela ouviu aquela linguagem mais elevada uma vez, aquilo não vai ficar, aquele conhecimento não vai ficar formadinho. Então, o cérebro vai descartando algumas coisas. Mas, por exemplo, você aprendeu a andar de bicicleta. Sim. Andar de bicicleta, aprendeu a andar, é pro resto da vida. Daqui a 20 anos, se você passar 20 anos, for aprender a andar de bicicleta de novo, for andar de bicicleta, vai dar certo. Mesmo que... Exato, você vai lembrar do movimento, porque o movimento já está fica gravado, o corpo já Isso. lembra disso. Né? É igual, muitas pessoas falam assim, nossa, esse cheiro me lembra da minha infância, né? O cheiro, o paladar. Gente, Deus é perfeito. Todos os sentidos, né, que ele criou no nosso corpo nos trazem memórias. Isso. E essas memórias foram produzidas aonde? Na primeira infância. A gente precisa ter boas memórias. Memórias saudáveis, memórias ricas de conhecimento. Porque lá na frente eu falo assim, esse cheiro eu ouvi de onde? Eita, foi da sala de aula da professora. Né? Quando eu fui aprender sobre as cores, sobre as flores, e ela trouxe essa essência para esse momento. Então, a gente precisa trabalhar muito. Eu me sinto muito responsável por coordenar professoras maravilhosas que estão ali de frente, né, nessa missão. É uma missão que o Senhor nos deu. E estar ali para liderar, caminhar junto, é um presente de Deus que Ele nos deu. Uma honra, né? É uma honra fazer parte do desenvolvimento de cada criança. Eu olhar para alguns alunos meus, já estão lá no 5º ano. Eu olho assim e falo, meu Deus, como cresceu. Aí quando você vai conversar, quando você vai perguntar, e ele vai trazendo aquilo que ele aprendeu lá na primeira infância. E como você falou do nosso material, né? O nosso material, ele é rico. E tem muitos pais que de primeiro momento falaram assim, meu Deus, meu filho vai estudar isso. Como ele vai conseguir? E a gente fala, calma, a gente está apresentando o que é bom. A gente precisa apresentar o mais rápido possível. Músicas boas, peças boas. A gente precisa... Obras de arte. A gente precisa fazer uma leitura. Né? O que é belo, gente, é o que Deus fez. Letícia fez, né, o Educando para a Eternidade, falando sobre a questão da gente contemplar durante as férias, né, o brincar com as crianças ali. E a gente olhar para tudo que Deus criou, é tudo belo. Olhe para a gente, olhe para o seu filho. É belo, é perfeito. Agora, o que nós estamos fazendo com esse belo em nossas mãos? Nós estamos tornando mais belo ou estamos deixando empobrecido? Né? Sem recursos, sem um momento de estar ali para construir. E eu acho que você vai falar um pouquinho, né, daqui a pouco, mas quando a gente fala do brincar, os pais acham, tem muitos pais, até mesmo algumas situações, parentes, a nossa vida no dia a dia, acha que é algo assim, criança só brinca. Isso faz parte do desenvolvimento da criança, isso é a base de tudo. Chega até a soar um pouco com um certo menosprezo, né? Não tem muito valia, né? É uma das fases mais importantes do momento educacional de um ser humano. Exato. E o que a gente pode trazer um pouquinho sobre o brincar para a nossa vida no dia a dia? Uma das coisas que eu ouço muito, os pais falam assim, eles precisam aprender a conviver com outras pessoas. A vida em sociedade. O brincar, quando ele é compartilhado, você aprende muitas virtudes ali. Com certeza. E essas virtudes você vai levar para o resto da vida. Às vezes tem uma frustração ali da criança e a gente não sabe como direcionar. A gente precisa aprender a saber direcionar a criança. E frustração também é bom, né? Né? A
os Precisa desafios, aprender. Exatamente. os desafios que eles têm. Eu não Isso. consigo. A resistência corporal. Nem sempre eu vou ganhar. Às vezes eu posso perder, né? Ou fazer parte. É uma forma integral. É o ser por completo. Isso. Eu quero aproveitar que você puxou esse assunto, né? E quero ler uma citação que Sim. é exatamente isso que a doutora Mariana vai falar neste livro. Olha, quanto mais oportunidades de brincar a criança tiver, mais chances de desenvolver sua potencialidade ela terá. Olha que coisa extraordinária. É. Ao brincar, a criança tem o controle da própria vida. Porque normalmente somos nós que governamos, né? E quer sempre liderar a brincadeira. Então, portanto, é o espaço onde ela pode testar seus limites, fortalecer o autocontrole e desenvolver suas habilidades socioemocionais, como a empatia, por exemplo, né? Sim. Tudo isso promove diversas capacidades cognitivas vitais, desde o planejamento até a resolução de problemas, possibilitando antecipar consequências e lidar com os contratempos em seu caminho, tornando-a mais resiliente. Olha só. Olha, tava aqui, viu? É exatamente resiliência, isso, né? Você tornar essa criança resiliente, você proporcionar a ela uma frustração controlada ali naquele limite, né, de Sim. controle que o adulto pode ter ali naquele momento, que nesse caso nós estamos falando do brincar livre, Sim. de um brincar que não tenha uma intervenção de um adulto, porque muitas vezes nós queremos intervir o tempo inteiro, nós queremos dizer como brincar, o que fazer, onde fazer, e não damos a oportunidade da criança pensar, ela planejar, ela pegar aquele brinquedo, ou ela decidir, estou aqui numa pracinha, por exemplo, o que eu vou fazer nessa pracinha? Ai, que tédio, não tenho o que fazer. Não tem. Então, use a sua criatividade. O que você pode fazer? Vamos pensar aí no que você pode fazer nesse lugar tão maravilhoso. Eu estou aqui na beira de uma praia. Mas não tem o que fazer, né? Porque não tem nada para fazer. Uma água. Um castelo para fazer, né? Então, quantas possibilidades nós podemos dar às crianças através desse brincar livre e quantas outras habilidades vão estar sendo desenvolvidas. Não é só uma questão do desenvolvimento corporal, mas é um desenvolvimento emocional, é esse aprender a perder, é aprender que você não está no controle de todas as coisas, que as coisas nem sempre são do jeito que você planejou, do jeito que você gostaria. E aí, às vezes, vem ali o irmão e impede sua brincadeira, vem o cachorro e vai lá e pega as adversidades da vida, e que eles precisam, desde cedo, experimentar. Isso é importante para fortalecê-los, para torná-los resilientes. Nós falamos tanto de uma geração, né, enfraquecida, nós temos uma geração frágil, nós temos uma geração agora muito fragilizada. E aí, claro que existem inúmeros fatores, mas o livro A Geração Ansiosa, o autor vai trabalhar, vai defender que um dos aspectos que tornou as crianças mais frágeis, a geração mais frágil, foi o parar de brincar. Foi o brincar livre, que as crianças não fazem mais, elas não se expõem mais a riscos. Elas não sobem mais na árvores. minha época, eu podia brincar na rua. Isso. Hoje em dia eu não posso mais, né? Mas será que não pode mesmo? Vamos será lá. que não? Claro, existem contextos que não. Mas será que de todo não? E se não, e como que a gente pode proporcionar isso para os nossos filhos? Sim. Se a gente não tem como deixar brincar livremente, a gente precisa criar momentos para que a criança seja livre. Né? A gente precisa ter a empatia, né, com o outro nas suas dificuldades. A gente estava até falando isso no final de semana, né? Que cada um tem sua rotina, cada criança tem a sua rotina. E a gente precisa se respeitar. Mas nós, enquanto pais, nós enquanto educadores, vamos pensar assim, nós enquanto educadores, somos educadoras aqui. O que é que nós podemos fazer para os nossos alunos na primeira infância? Pode ver, o parquinho é pequeno, o parquinho é grande, tem pouca área a ver. Mas, gente, o espaço para a criança é enorme. Os nossos olhares para os nossos ambientes, que temos o costume de diminuir os espaços. Mas para a criança, teve uma mãe que me procurou no início do ano e falou assim:
meu filho fala que a escola é muito grande e ele fica com medo da escola porque a outra escola era pequena. E eu falo, filho, a escola não é grande. Aí eu, peraí, pra ele, a escola é enorme. Aí ela olhou pra mim, Isa? Aí eu falei, para e pensa, quando a gente aponta pra alguma coisa pra criança olhar, a gente tá olhando o nosso nível. Quando a gente se coloca na altura da criança, a criança não tem a mesma percepção que a gente. Completamente diferente. Façam. As lentes da criança são diferentes das lentes do adulto. Nós já fomos construídos, estamos em construção. Mas eles estão ali, ó, germinando agora. Então, o que nós vamos colocar para os nossos filhos? Tem muitos pais que falam assim, não, mas eu compro bastante brinquedo para ele poder brincar. Será que é o melhor? O valor da brincadeira, o valor do brincar não está em material. Sim. Mas está aqui. E observe, né? Que você dá para a criança um brinquedo, o que ela mais gosta do brinquedo? Da caixa. Eu vi uma amiga minha, né? Que é nossa amiga em comum, que ela postou um dia desses, o filho, que tudo que ele encontra se torna uma bateria. Tudo. Já foi fundo de panela, já foi fundo de pote. Recentemente foi a caixa de fralda que chegou. E ele colocou... Gente, eu achei impressionante. Ele colocou uma caixa de papelão e colocou objetos diferentes ao lado. Por que vocês acham que ele fez isso? Pois é, porque ele já percebeu que a sonoridade de cada objeto que ele colocou ali emite um som diferente. É incrível, né? Ele tem 2 anos de idade. Então, assim, ele tá nessa primeira infância. Gente, é cheio de verde. É novo. É maravilhoso. Novo. Então, a gente precisa alimentar as nossas crianças com coisas de um tédio. Exatamente. Porque quando a gente traz para você um tédio, vai te dar trabalho. Muito trabalho. Você tem que olhar aquela criança ali ociosa, irritada, querendo alguma coisa. E você vai falar assim, vamos descobrir alguma coisa legal, vamos contemplar a beleza, vamos olhar o mar e a areia. O que a gente consegue fazer com isso? Trazer as oportunidades, fazer a mediação naquele primeiro momento. Mas depois a gente precisa deixar que a criança alimente o seu próprio tédio, sendo criativo. Quem foi criativo? O Criador. E dar a oportunidade delas, de fato, contemplarem a criação. Então, tirar... nós moramos numa cidade, por exemplo, que tem muitos apartamentos, né? E é a realidade de muitas cidades no Brasil. Então, tirar as crianças de dentro do apartamento, ou pelo menos dar a oportunidade de que, em alguns espaços, elas observem a criação. Então, é uma coisa que nós fazemos muito com os nossos filhos, né? Tiago acorda todos os dias. Filho, vamos acordar, a gente vai. Ele, praia! Não, filho, a gente não vai pra praia todo dia, toda hora. Nós vamos pra escola. E ele, praia! Não, filho. Quando anoitece, ele procura a lua. E ele olha, ele aponta pra lua, lua, lua. E ele tá falando, assim, algumas palavras, né? Assim, tá desenrolando mais agora. Então, ele tem buscado essa criação. Por quê? Porque é algo que nós oferecemos a ele, é algo que nós gostamos muito de fazer, de contemplar a lua, de ir para a praia e de apreciar o mar. Então, é muito gostoso ver as crianças desfrutando disso, né? Gostando, desejando esse espaço, né? Indo para uma pracinha, subindo numa grama, descendo, rolando, escalando, caindo e vivendo, e levantando de novo e dando tudo certo. E sacode a poeira e vai. Faz e parte das marcas no joelho. Faz parte, exatamente. Faz parte, aí se machuca. Ah, meu amor, é a marca da infância, é uma marca feliz da infância. Bela, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento motor, né? Da criança, o que nós devemos fazer, o quanto isso é importante para esse desenvolvimento da primeira infância. E a sua experiência com balé. Eu quero muito que você fale do balé, porque eu sou apaixonada pelo balé. Suzana faz balé e, assim, para mim é uma atividade, uma arte clássica linda. Então, falando do desenvolvimento motor de uma forma geral, sem ser especificamente da minha intervenção na escola, né, de uma forma geral, ele implica em quê?
a parte do ambiente, né, que a criança está inserida. Então, se é uma criança que vive dentro de um apartamento, vai ser completamente diferente de uma criança que vive ao ar livre. Sim. Ela vai ter até um espaço muito maior para desenvolver as habilidades motoras, né? Sim. E já levando mais para lá, para a nossa escola, como eu já falei antes, a gente está trabalhando as habilidades motoras fundamentais, que faz parte de uma espécie de uma ampulheta. Na verdade, é uma ampulheta que tem desses autores que a gente está seguindo a metodologia, que é o Gallagher e Osmo. E essa fase das habilidades motoras fundamentais, ela vai por volta dos 2 anos até os 7 anos de idade. Ainda ultrapassa um pouquinho a questão da primeira infância, né? E aí as habilidades motoras fundamentais, elas são divididas em níveis, que ele chama de estágio, né? Estágio inicial, elementar e maduro, que até para passar para a próxima fase, que seria das habilidades motoras especializadas, o que se espera é que as crianças tenham conseguido desenvolver as habilidades motoras fundamentais até o nível, né, do estágio maduro. E aí sempre tem essa associação também com a idade, mas é claro que a gente sabe que o que é oferecido, né, principalmente os pais, porque o nosso momento na escola, ele é muito mais curto do que o momento dos pais com os seus filhos. Então, com certeza, eles terão uma oportunidade maior, né, de serem mais ativos nessa educação motora dos seus filhos, né? E como já vimos também, né, toda essa parte motora, ela vai implicar diretamente em todas as outras áreas. Então, é extremamente importante, principalmente na primeira infância. Vai fortalecendo todo o corpo, né? Exatamente. E criando essas habilidades, elas se tornam cultivadas, né? Que vai, né? Se tornam também assim, né? Isso. Os hábitos saudáveis também, que são estimulados desde pequenininhos, né? Para que quando eles estiverem maiores, saberem cuidar dos seus próprios corpos, que são templos do Espírito Santo, né? A introdução alimentar aí, né? Isso. Então, a alimentação e o exercício físico, caminhos de mãos dadas, né? Sim. Sempre. Que trazem bons resultados para o cognitivo. Com Obrigada! certeza. Tudo certo. Tudo caminha junto, né? Com certeza. Um vai complementando o outro, né? Na verdade, o Senhor nos fez assim, né? Sim. Deus nos fez com esse corpo, alma, espírito. Nós somos seres integrais. Se nós desenvolvemos em uma área, certamente aquilo vai influenciar as demais áreas. Sim, então, isso. quando nós vemos uma criança bem desenvolta nas questões corporais, de coordenação motora, nós vamos ver uma criança que vai desenvolver muito mais rapidamente na questão da linguagem, da escrita. Vai ser uma criança que vai se comunicar muito melhor. A própria questão da disciplina. Sim. O esporte, ele desenvolve essa disciplina, né? O saber esperar, né? Isso. Que isso é O importante. saber perder, né? O saber comemorar também nas vitórias, Isso. né? Que é muito bom. Então, a gente vê como isso tudo está, né? Entrelaçado. Isso. As questões emocionais, né, afetivas, cognitivas, a linguagem, a questão do movimento corporal, né, motor, e tudo isso vai, de fato, desenvolver a potencialidade que o Senhor colocou em cada criança. Exatamente. Existe uma sementinha ali, um potencial gigantesco. E aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desenvolver. Sim. Nós, enquanto professores, precisamos observar, estar atentos, enquanto profissionais, saber o que estamos fazendo e, de fato, desenvolver esse potencial dessa criança, né? Desafiá-la a ir além, encorajá-la em muitos aspectos, corrigir em algumas questões. E os pais, né, e nós, enquanto pais, ou os pais que estão nessa fase da primeira infância, de estarem muito atentos. Gente, essa é a fase mais importante para estar com todas as atenções à criança. Eu falo muito que o balé, né, é uma paixão, porque não fomos nós quem estimulamos isso na nossa filha. Ela começou a desejar. Ela começou a querer, ela começou a apreciar. Na igreja, a gente ia para o culto
Meu Deus do céu, se ela viu uma bailarina lá em cima dançando, ela sai correndo. Ela não quer ficar lá atrás de jeito nenhum. De onde ela estiver, ela quer ir para a primeira cadeira para poder assistir. E ela fica lá compenetrada, observando assim com muita atenção. Então, isso nos fez... Opa! Pode ser que exista um potencial aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no balé. E já chegou no coração, né? Quando chega no coração, fica até mais fácil de aprender. Exato. Então, assim, nós vamos oferecendo algumas coisas para ir verificando. Vamos investindo, Vamos né? investindo. Investir nosso Exato. tempo de qualidade com as crianças para que eles possam desenvolver. Exatamente. E a gente precisa ver esse investimento como um presente de Deus. É. Nesse tempo tão acelerado, hoje em dia virou modinha, a gente fala assim, ai, tá tão corrido, tá tão corrido. Não tem tempo pra nada. Isso não é belo. Não é bom. Porque Deus, ele é bom em todo o tempo e ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Isso. E é um Se Deus ele de fez ordem, esse tempo, de exatamente. excelência. Isso. E a primeira ordem, nesse momento agora, a gente investir tempo para a primeira infância, porque depois eles vão se tornar, igual a palavra diz, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho. A criança não é ensinar o caminho, né? Você fala assim, ó, o caminho aqui dali vai por aqui dali. Não, é no caminho, você está junto com ele. É um investimento que vocês estão fazendo. E esse investimento precisa ser visto como presente de Deus. Porque ser pai, mãe e educadores, porque eu tenho meus 184 presentinhos de Deus esse ano. Oh, que Então, bênção. assim, é um presente de Deus todo dia, olhar para aquela criança, graças a Deus ela está na escola, ela está bem, ela está se alimentando, ela está aprendendo. Opa, o que houve hoje está diferente. A gente precisa estar sensível a isso. E valorizar cada vez mais, né, essa infância que Exato. Muito rápido, gente. eu já não tenho mais filhos na primeira infância. Passa rápido demais, porque um dia desse eu tava com um buchão enorme, andando, assim, tentando me equilibrar. E hoje, Thiago já vai fazer daqui a uns dias 2 anos. Então, assim, isso passa muito uma bênção. rápido. Minha, inclusive, já tá fazendo 16 aninhos hoje. Hoje! Meu Deus! Que alegria! Que bênção! Gente, então, nós estamos caminhando para o fim. Teríamos muito para falar sobre isso, né? Mas, assim, eu gostaria de, nesse caminhar para o fim, fazer indicação de 3 livros. Não são livros necessariamente cristãos e nem fundamentados na educação cristã clássica, mas são livros muito interessantes, que têm alguns ensinamentos, algumas dicas muito boas de como nós podemos lidar com os nossos filhos a partir desse entendimento da neurociência, do desenvolvimento do cérebro da criança. Nós precisamos estudar o cérebro, porque, ora, foi como Deus nos constituiu. Então, eu gostaria de indicar esses 3 livros: O Cérebro da Criança. É bem interessante, as estratégias revolucionárias para nutrir a mente em desenvolvimento do seu filho e ajudar a sua família a prosperar. Educar na curiosidade, a criança como protagonista da sua educação. Esse protagonista no sentido de ser aquela criança que nas brincadeiras, né, tem o controle, que os pais vão dando essa liberdade, vão ensinando aquele indivíduo a se desenvolver. Então, é nesse sentido desse protagonismo, né? E aí vai falar de como você pode desenvolver aquilo que é bom, belo, verdadeiro, mesmo que não seja numa perspectiva clássica o livro, mas um bom professor, um pai de educação clássica, né, pensando numa educação cristã clássica, pode se apropriar muito bem dos conhecimentos que tem. E este outro livro, O Cérebro na Infância, que eu já falei, um guia para pais e educadores empenhados em formar crianças felizes e realizadas. E aqui também no sentido, claro, nós vamos reter o que é bom, nós vamos fazer o que o apóstolo Paulo nos ensina, mas existem muitas bons conhecimentos que, se nós tivermos, nós vamos desenvolver muito mais o potencial dos nossos meninos e das nossas meninas. E nós temos também, na nossa faculdade, na Faculdade Internacional Cidade Viva, nós temos 3 especializações muito apropriadas para essa questão da educação, né? Tem a de gestão escolar, que é mais, né, geral, nesse sentido, assim, daquele que professor, pai, pessoas que desejam trabalhar mais nessa área de gestão escolar, então ela é mais específica nesse sentido. Mas nós temos a pós de psicopedagogia
e a de Educação Cristã Clássica. Então, são duas especializações muito interessantes e, às vezes, assim, a pessoa pensa, não, mas eu não trabalho na área da educação, eu acho que isso não é tão interessante para mim. Pelo contrário, se você é pai, se você trabalha com pessoas, com crianças, né, na área da educação, ou que não seja exatamente na área da educação. Fazer, e o que não fazer na primeira. Exato, mas se você quer... A dos seus filhos. Exatamente. É extremamente importante. Então, assim, são especializações excelentes, com excelentes professores, uma boa indicação de referencial bibliográfico. Então, de fato, isso é muito importante, porque isso também tem sido o fundamento para o que nós temos feito na nossa escola, né? O que nós temos feito com os nossos alunos, o que nós temos feito com os nossos filhos. Então, é uma excelente indicação, né, para quem desejar conhecer e entender um pouco mais sobre essa questão. Eu gostaria, então, de dar a palavra para vocês se despedirem, fazerem uma fala final, né, sobre essa questão do desenvolvimento, né, dessa primeira infância, os estímulos na primeira infância. E aí vocês se despedem e a gente encerra esse tempo que foi tão rápido, passou muito rápido. A gente pensou em tantas coisas para falar, mas foi bem rapidinho. Então, Bela, começando por você. O que eu posso dizer é, pais, saiam com seus filhos, deem liberdade motora para eles, vão para a praia, vão para a piscina, vão para as praças, deixem essas crianças se desenvolverem, né? E conseguirem, né, atingir aquele desenvolvimento ideal para seguir em frente. Desenvolver sua potencialidade. Exatamente, né? Era essa a palavra que eu queria dizer. Desenvolver o máximo do seu potencial, né? Conseguir sempre ser excelente em tudo que faz. Você vê, ai meu Deus. Você vê, eu preciso falar isso, mas às vezes a gente fica pensando assim, é uma brincadeira tão simples, tão boba, mas imagine que aquela brincadeira que pode estar desenvolvendo uma motricidade fina, muito apurada. De repente, essa criança, o Senhor, os planos do Senhor fazem parte dos planos do Senhor, que se torne um neurocirurgião. Exatamente. Não é? Não sabemos, e né? E quanto de, por exemplo, eu fico pensando nisso para os meus filhos, eu fico dizendo, eu quero desenvolver neles todo o potencial para que eles cumpram o chamado deles e nada os impeça de cumprir o chamado. Exato. Entende? Então, essa questão, assim, eu não quero que eles não tenham se desenvolvido nessa questão motora que você está falando agora, e de repente, eu quero ser um neurocirurgião, mas eu não tenho uma habilidade fina, bem desenvolvida. Por que não foi desenvolvida na primeira infância? Por que não foi desenvolvida? Né? Não sabe nem cortar direito. Entende? Tem muitos que não querem nem deixar o filho cortar, né? Porque tem medo. Isso. E brincar de massinha, de slime, porque vai sujar. Isso. Deixa a criança se sujar. A gente ia se despedir. Então, assim, eu quero agradecer, né? Foi um momento muito bom. E lembre-se que vocês têm uma missão. E essa missão quem deu foi o Senhor. Verdade. E a missão de educar, não somente na primeira infância, mas em tudo, você tem que dar ao Senhor. Mas a primeira infância, ela é a essência ali de tudo que vai ser um cidadão lá na frente. Então, a gente precisa instruir a criança, né? E saber que eles não são nossos. Então, a gente tem que dar mais excelência ainda. Com certeza. Né? Para que eles venham honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém, amém. Também queria agradecer a oportunidade, Sim. né? Foi uma honra. Foi uma honra tê-la aqui. Foi uma honra estar com você aqui, essa mesa. Você teria muito mais para falar, Bela. Poderíamos aprender muito mais contigo. E que bom que os nossos filhos, eu falo pela minha, que bom que os nossos filhos têm alguém como você, tem uma professora como você, cheia de beleza, bela de verdade, não é só no nome, e que tem desenvolvido esse potencial dos nossos meninos e das nossas meninas, né? No balé, mas também na educação física e em tudo que você tem feito com eles. As nossas professoras, as demais professoras, nós temos uma equipe, nós falamos isso no primeiro encontro que tivemos,
Nós temos uma equipe assim, o Senhor tem nos presenteado com uma equipe maravilhosa. São as escolhidas. Escolhidas, São né? escolhidas. Todas. A coordenação, as auxiliares que passam ali o dia todo, né? Aquele tempo todo com as crianças e como elas têm sido preciosas na vida desses meninos. As professoras, então é uma grande bênção. Amém. Eu queria convidar vocês para nos encontrarmos nos nossos próximos podcasts. Nós vamos falar sobre a importância dos cuidados integrados em saúde na primeira infância. Vamos falar sobre a importância da literacia familiar na primeira infância. Esse assunto, ó, pulsa aqui no coração. Cultivando a beleza na primeira infância. Então, nós teremos alguns encontros ainda e eu espero que você desfrute desses encontros, mas acima disso, que você coloque em prática, tanto com seus alunos quanto com os seus filhos e que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco.